Você alguma vez na vida provavelmente já ouviu alguma dessas frases. Versão brasileira, BKS, Herbert Richards, Alamo, Van Maher, VTI, Rio, Dublamix, Rio, Dublavídeo, São Paulo, Cinevídeo, Sigma, Marshmallow, São Paulo. Meu sermão de hoje é sobre isso. Bom, meus queridos irmãos, vou começar o sermão de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Por acaso algum de vocês conhece esse senhor? Não? Nunca viu? Pois é, senhoras e senhores, com vocês, Herbert Richards. Uma salva de palmas para ele. Ai, bravo! Bravíssimo! Boneco! E só para avisar, o nome dele é Herbert Richards, não é Herbert Richards, é Richards. Ele foi um dos pioneiros da dublagem no Rio de Janeiro, conhecido em São Paulo e em todo o Brasil. Você provavelmente já ouviu o nome dele em muitas produções. Versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Herbert Richards. Herbert Richards. Richards. Fecha aí. Joel, o Tiririca. Peguei vocês, enganei vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu, o abestado. Então, a versão brasileira geralmente é o que define a dublagem. É como eles escrevem o roteiro, direitinho, e tal isso, tal aquilo, papapá. E depois que a versão está pronta, aí é que eles chamam os dubladores para gravar as vozes dos personagens, inclusive vozerios, voice-overs. Quando eu falei sobre isso, eu falei particularmente com uma pessoa que eu sabia que era um repórter. Enfim, depende da produção. Mas muita gente reclama de filme dublado. Por quê? Eu odeio filme dublado. Tomara que esse filme não seja dublado. Dublado de novo não, prefiro legendado. Muita gente prefere ouvir as vozes normais dos atores e não vozes gravadas em cima do que eles estão dizendo. Talvez para sugerir um pouco mais de naturalidade. E nos filmes, às vezes, eles colocam alguns dubladores cuja voz, às vezes, não se encaixa muito bem com aquele dublador. Se bem que, o que é muito comum, em quase todos os atores, eles escalam o mesmo dublador para aquele ator. Ou seja, ele vai ter aquela voz em todos os filmes. Porque pensa, uma produção como novela, por exemplo, não importa quantos personagens aquele ator interprete, ele vai ter sempre a voz dele, a voz do ator. Então nada mais justo do que um ator americano ter sempre a voz do mesmo dublador. Quando tudo dá errado, mude a sua tática. Você me acha maravilhosa. Quer me namorar? Claro, sou um exterminador. Vou dizer pra eles que foi de você. Eu também te amo, Kelly. Mais do que você imagina. Se bem que isso também é bem relativo, né? Depende muito. Às vezes o ator está fazendo um papel mais caricato, um pouco diferente. Ele mesmo faz uma voz no original diferente da que ele faz em outro filme. Que nem o Nicolas Cage, né? Que já foi dublado por tantos dubladores diferentes. Você é um tremendo idiota. Desculpe, chefe, mas eu só confio em dois homens. Um deles sou eu e o outro não é você. Se eu tentar, eu acho que eu consigo. Mas o problema geralmente não é a dublagem em si. Muita gente reclama do filme, mas é por causa da versão. A versão às vezes é um tanto rebuscada, porque eles têm que respeitar muitas vezes as normas da língua portuguesa, o que é um saco, né? Porque muitas vezes você vê um filme e as pessoas elas falam com uma formalidade. Ai, voz, que
fostes. Como você está, meu caro amigo? Uma formalidade que não existe, que o brasileiro não usa, que não é do nosso cotidiano. Então por que eles falam assim? Por acaso no seu cotidiano você já ouviu alguém falar assim? E aí, cara? Você tem goma de mascar? Isso, Joy! Vem os tiras! Mas por um acaso você a chamou para a nossa festa de amigo oculto? Macacos me mordam! Velho, ninguém fala assim. Ninguém. Na boa, quem chama um policial de tira? Pra que tanto excesso de formalismo? Meu, no dia a dia a gente fala gíria, a gente fala... Tá, não precisa exagerar de gíria de mano e tudo, mas, meu, a gente fala gírias, jeitos de falar. A gente não fala as coisas ao pé da letra. Inclusive é por esse motivo dessa dublagem ser assim, geralmente dublagem de filmes, que as pessoas preferem ver filme legendado. Se bem que filme legendado às vezes é um saco. Por quê? Porque, bom, aí vocês já vão perguntar, tá aí o cara que tem preguiça de ler. Na verdade, às vezes eu prefiro deixar o filme em inglês sem legenda nenhuma. Ou deixar o filme com legenda em inglês, se bem que às vezes o que o cara fala não bate com o que tá escrito. Você percebe que tem alguma coisa errada. Aí fica ruim, né? Porque, pô, vocês reclamam da dublagem, mas, meu, também os tradutores fazem o letreiro tudo errado, palavras todas erradas, né? E é um saco porque, meu, filme legendado é aquela tradução ao pé da letra. Não tem nada pior do que tradução ao pé da letra. Então, sinceramente, velho, se é pra ver um filme com algum traço em português, eu prefiro ver ele adaptado do que traduzido, né? Principalmente quando você ouve alguma música, quando você vê um DVD em algum show, e aí tá lá na legenda, tipo, vamos supor que a música tem alguma versão em português. Você não vai ver na legenda a versão em português. Você vai ver na legenda a tradução. Bem tosco, né? Mas eles geralmente censuram e falam ao pé da letra com medo de que algum personagem fale algum palavrão, algum gesto obsceno, alguma palavra obscena, né? E aí eles tentam camuflar, às vezes com palavrinhas diferentes, com xingamentos mais suaves, também pensando nas crianças que vêm, né? Também porque tá cheio de filme americano que no original é cheio de palavrão, cheio de gesto obsceno, e eles tentam no português meio que camuflar com palavrinhas e com xingamentos mais suaves, né? Porque também são filmes que são passados em classificação livre em horário nobre, tipo Sessão da Tarde ou Cinema em Casa. Também pra tentar disfarçar pras crianças que vêm, né? Se bem que, vamos ser bem sinceros, as crianças não são tão inocentes quanto vocês pensam, tradutores. É por isso que um filme cheio de palavrão, quando coloca uma legenda, sai bem assim. Fuck you, motherfucking bitch! You're an asshole! E quando é dublado, então, hein? Vixe! Vai ver se eu tô lá na esquina, seu panaca! Se bem que hoje em dia, principalmente em filmes mais adultos, assim, eles estão deixando rolar palavrão mesmo, porque, meu, o que tem, meu? Você acha que a criança vai aprender alguma coisa errada, vai aprender alguma palavra errada, vai ser uma influência errada pra vida da criança? Não, velho. Às vezes a criança não tá nem ligando pra isso, tá só dando risada. Então pra que ficar camuflando palavras? Fala em português normal, pô. No nosso cotidiano a gente não ouve certas palavras, certas expressões, certos jeitos de falar. Que nem quando eles dublam caipira, que deveria ser sotaque caipira, eles dublam, tipo, eles fazem, claro, eles vão seguir o original, mas tipo, você vê aqueles caras de fazenda com sotaque culto. Eles falam na norma culta da linguagem. Tá, tudo bem, se são senhores de terra, fazendeiros, ricos, tudo bem, dá pra entender. Mas caipira, velho, coloca com sotaque caipira. Por mais que tenha uma cultura típica daquele país, quando ele é dublado, quando ele fala em português, claro, você não pode jogar fora a cultura do país onde ele foi feito. Não totalmente, pelo menos. Mas adapta de uma forma que o brasileiro se identifique. Agora, adaptando uma situação brasileira para essas normas cultas de dublagem, você já imaginou alguém falando assim? Pois é, meu chapa. Esse fim de semana tem jogo do Corinthians. Notou alguma coisa errada nessa frase? Esse fim de semana tem jogo do Corinthians. 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 Corinthians.
Cara, tudo bem que o nome formal do time é Corinthians, mas ninguém fala Corinthians, a não ser narrador de futebol que grita GOL do Corinthians! Mas cara, você não ouve ninguém falar assim. A pessoa geralmente fala Corinthians. A pessoa só fala Corinthians escrevendo. As pessoas falam Corinthians. Pô, eu vou no jogo do Corinthians. Os mais íntimos do time, né? Falam Timão, Coringão. Mas, meu, Corinthians? Você não vê alguém chamando o time de Corinthians. Bom, tem corintiano que fala Corinthians, meu. Corinthians, meu. É o Corinthians, meu. É corintiano? Sim, sou corintiano, de coração. Você viu o último jogo do Coringão? Com todo respeito aos corintianos, né? Eu não sou. Então, por favor, não me julguem e não me matem. Por favor. Aliás, é melhor eu parar de falar de Corinthians, senão daqui a pouco minha namorada vai me dar uma surra.